Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui quem fala é o professor Ronildo Araújo. Trouxe para vocês aqui uma questão discursiva da PCCE com análise, dicas e padrão de resposta. Lembrando, pessoal, que o pessoal que segue ali o planejamento de estudo regular ou planejamento geral, eles receberam essa discursiva aqui em forma de caderno de discursivas, ali com um textozinho explicando a questão, caso concreto, item A, item B e um localzinho ali para eles responderem a questão. Então vamos aqui à nossa análise, a nossa correção, e eu vou trazer aqui uma questão proposta, além de estar debatendo, estar dando dicas aqui de como vocês podem estar elaborando aqui a questão discursiva da PCCE. Lembrando, pessoal, que a PCCE, no último concurso, a discursiva foi uma novidade, sendo que a questão discursiva ela vale ali total de 100 pontos, com base no último edital, e a prova objetiva vale mais 100 pontos, ou seja, a metade da prova ali estava na prova discursiva da PCCE. Muita gente no último concurso que negligenciou a discursiva acabou ali ficando fora das vagas imediatas ou até fora do próprio concurso, com base ali na prova discursiva. Ou seja, teve uma nota boa, até mediana na prova objetiva, porém na hora de fazer a discursiva não conseguiu desenrolar, não conseguiu escrever uma boa discursiva, acabou que juntando as notas ali na pontuação geral, caiu várias e várias posições. No meu caso aconteceu o contrário. Eu tive uma nota até boa na prova objetiva, eu fiquei na posição número 83, e com a minha discursiva para inspetor, por exemplo, eu fui para segundo colocado do concurso. Ou seja, subi ali 81 posições no ranking por causa da minha objetiva, por causa da escrita que eu fiz na minha prova objetiva. Então aqui vocês já tiram ali o padrão ali para perceberem o quanto importante é a prova discursiva da PCCE. Não é uma coisa de sete cabeças, não é uma coisa muito tão difícil assim. Vocês devem o quê? Devem praticar muito para vocês terem argumentos, terem informações ali de como escrever, ter um padrão de resposta e ter, claro, o estudo em relação à parte teórica. Porque não adianta só uma coisa. Tem que ter tanto a habilidade de escrita, de organização, de coesão, de coerência, de organizar os argumentos da prova discursiva, assim como o conteúdo teórico, o conteúdo que você vai colocar na resposta da prova. Então vamos lá, sem mais delongas, analisar aqui a nossa questão proposta em relação à discursiva da PCCE, uma questão no mesmo padrão. Vamos lá. Aqui vamos analisar o caso concreto aqui do professor Manuel. O Manuel ele é um professor ali de uma renomada universidade e no dia 13 de 5 de 2023, na cidade de Fortaleza, praticou um crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 ali. Situação da qual resultou na sua prisão em flagrante. Temos aqui a nossa primeira informação. Manuel praticou um crime no dia 13 do 5 e dessa situação ali ele foi preso em flagrante. No dia 15 de 5 de 2003, ou seja, 2 dias depois, surge uma nova lei que revogou ali todos os delitos tipificados na Lei 9.605 e tipificou esses mesmos delitos em uma nova lei denominada Lei de Proteção ao Meio Ambiente, ou seja, houve a revogação da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, porém, todos os delitos dessa lei eles foram tipificados ali em uma nova lei, né, chamada Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Pessoal, uma dica, às vezes o aluno bate o olho aqui na questão discursiva, no caso concreto, observa que é uma lei de crimes ambientais e já pensa, eu não vou conseguir discorrer sobre essa lei, eu não estudei tão bem essa lei. Mas se você perceber, aqui tem só uma menção à lei. Mas a questão ali proposta em si, como veremos aqui nos itens seguintes, eles não pedem nada em relação praticamente à lei de 9.605, mas sim questões em relação aos crimes. Ou seja, a lei ali foi utilizada meramente como um exemplo. Então vamos lá o que diz aqui o item A. Sabe-se que a conduta de Manuel ocorreu em tempo e lugar definidos. Diante dessa situação, quais as teorias adotadas pelo Código Penal brasileiro em relação ao tempo e lugar do crime, respectivamente? O que a banca quer nesse momento aqui, pessoal? A banca quer qual a teoria, se você sabe dizer qual a teoria foi adotada pelo Código Penal em relação ao tempo e ao lugar do crime. Esse é o nosso item A. O item B, em razão da revogação da Lei de Crimes Ambientais, a conduta de Manuel deixou de ser considerada crime? Sim ou não, pessoal? A conduta de Manuel deixou de ser considerada crime? Sim ou não? Professor, basta colocar sim ou não na resposta? Não. Como aqui tem exposto, respostas sem justificativa não serão pontuadas. Ou seja, além de você dizer qual a teoria adotada, se foi sim ou se foi não, por exemplo, em relação a conduta, se deixou você praticar crime ou não, você deve ali ter argumentos para fundamentar a sua resposta. Lembrando que a discursiva da PCCE, ela tem ali em torno de 10 a 15 linhas, ou seja, o candidato tem que escrever no mínimo 10 e no máximo 15 linhas e fundamentar a sua resposta. Geralmente ali a questão discursiva ela vale 25 pontos, são 4 questões, cada uma com a pontuação de 0 a 25 pontos. A questão da pontuação é organizada da seguinte forma:
Aspecto 1, 10 pontos. Aspecto 2, 10 pontos. E a questão de legibilidade, escrita, ortografia, gramática, vale ali 5 pontos. E quais seriam esses aspecto 1 e aspecto 2? São justamente esses itens A e item B. Então, cada um desses itens, em regra, ali com base na última prova, valia 10 pontos. E os outros 5 pontos da discursiva é a questão de legibilidade, escrita ali, ortografia, gramática. Então, são os outros 5 pontos que compõem a nossa pontuação da prova. Então, vamos aqui uma análise e dizer aqui, em relação ao tempo do crime, qual a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro? Em relação ao lugar do crime, qual a teoria adotada? Vamos aqui para as nossas respostas, para os nossos argumentos. O artigo 4 do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando se fala aqui em momento, está se fazendo referência aqui em relação ao quê? Ao tempo. Ao tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento, no tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, a doutrina nos traz ali três teorias para explicar em relação ao momento do crime, ao tempo do crime. A teoria da atividade ou ação, a teoria do resultado, a teoria da ubiquidade ou mista. Com relação ao tempo do crime, a adotada pelo Código Penal brasileiro é a teoria da ação ou da atividade, segundo a qual considera praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o importante aqui é o momento da ação ou da omissão. Pessoal, existem alguns crimes, por exemplo, como vocês vão estudar no direito penal ou já estudaram no direito penal, que a conduta da ação ou omissão ocorre em um momento e o resultado, a consumação daquele crime, ocorre ali em um momento distinto. Então vamos supor que na segunda-feira José e João entram ali em vias de fato, brigam, José lesiona João a faca na segunda-feira, João é socorrido para o hospital, porém João só vem a morrer, só vem a falecer ali na sexta-feira daquela semana. Ou seja, o momento da ação ou da omissão foi na segunda-feira. E o momento do resultado, a consumação do crime, ocorreu somente na sexta. Então, com relação ao tempo do crime aqui, o importante aqui que o Código Penal adotou foi a teoria da atividade ou da ação, em que considera ali o momento do crime, a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o importante na análise do tempo do crime é o momento da ação ou omissão, chamada de teoria da atividade ou teoria da ação. Então, pessoal, se voltarmos aqui à nossa questão, já temos uma das respostas solicitadas pelo item A. Em relação ao quê? Em relação aqui ao tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade ou teoria da ação. Pessoal, eu sempre falo com os alunos a ideia, quando você lê a discursiva, quando você lê os itens A e item B, por exemplo, já marque ali, já escreva ali qual a sua resposta de forma objetiva. Então aqui você não vai escrever a discursiva ainda, claro, mas você já vai deixar aqui as informações que você vai utilizar como argumentos na hora de você elaborar suas ideias. Então já coloque aqui a teoria da ação, agora eu vou analisar se o lugar do crime, qual a teoria adotada e posteriormente, na hora de escrever a discursiva, eu já vou organizar essas ideias de forma objetiva, de forma clara, de forma coesa e coerente. Então vamos aqui analisar em relação ao lugar do crime. Com relação ao lugar do crime, o artigo 6º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar do crime, em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, diferentemente do tempo do crime, que fala da teoria da ação ou da atividade, em relação ao lugar do crime, adota-se a chamada teoria mista ou da ubiquidade, que é a fusão da teoria da ação e a teoria do resultado. Mas o que diz a teoria da ação e do resultado para entendermos melhor? A teoria da atividade ou da ação diz que o lugar do crime é aquele em que a conduta foi praticada, em que foi praticada a conduta, teoria da ação. Não é adotada pelo CP como regra. Teoria do resultado. Para essa teoria, não importa o lugar da prática da conduta, mas sim o lugar onde se produziu ou deveria ter se produzido o resultado, ou seja, que a análise parte em relação ao resultado da conduta criminosa. Não é também a teoria adotada como regra no Código Penal. O Código Penal adota a teoria mista da ubiquidade, que é justamente a junção da teoria da ação juntamente com a teoria do resultado. É a fusão das duas anteriores, o lugar do crime é tanto aquele que se produziu ou deveria ter se produzido o resultado,
bem como onde foi praticada a ação ou a omissão, ou seja, a fusão da teoria da ação com a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade em relação ali ao lugar do crime. Então, pessoal, com base nisso, nós já temos a resposta também do nosso segundo questionamento no item A. Quais as teorias adotadas pelo Código Penal brasileiro em relação ao tempo? No tempo nós já discorremos que adotou-se aqui a teoria da ação e lugar do crime nós temos aqui a teoria mista ou da ubiquidade. Teoria mista ou da ubiquidade. Pronto, pessoal, já temos aqui os nossos fundamentos, já temos as nossas respostas para ali o questionamento do item A. Partimos aqui para a análise então do questionamento do item B. Item B. Em razão da revogação da Lei de Crimes Ambientais, a conduta de Manuel deixou de ser considerada crime? Pessoal, sim ou não? Já adianto. Não adianta colocar só sim ou só colocar não. Você deve justificar a sua resposta. Em análise, pessoal, se vocês voltarem aqui para o questionamento, diz que a conduta surge uma nova lei ali. E essa lei ela revoga todos os delitos da 9.605 e tipifica esses delitos ali em uma nova lei. Ou seja, houve apenas uma chamada transposição ali em relação aos dispositivos incriminadores da Lei 9.605. Houve a chamada continuidade normativa típica e não abolício crimes. Na abolício crimes, há uma abolição do crime como um todo. Há a revogação da lei incriminadora e todas as condutas ali deixam de ser praticadas crimes. Deixam de ser praticada crime, deixam de ser considerada crime. Então, se fosse com base ali na abolição crimes, a conduta de Manuel teria sim deixado de ser praticada crime. Porém, a questão deixa claro aqui que houve ali a revogação da lei, mas esses delitos que tinham previsto na lei 9.605, todos eles passaram a integrar uma nova lei, que é a Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Então, nesse caso, não houve ali a abolição do crime. Houve meio que uma transposição, entre aspas, dos dispositivos incriminadores da Lei 9.605 para a nova Lei de Proteção ao Meio Ambiente. É o que a doutrina chama a Lei de Continuidade Normativo Típica. Então vamos aqui à análise da diferença entre continuidade normativo típica e abolição crimes e posteriormente a análise da resposta da nossa discursiva. Pronto, abolição crimes consiste na situação na qual ocorre que a revogação de um tipo penal pela superveniência de lei discriminadora, ou seja, surge uma nova lei que exclui totalmente, pessoal, do ordenamento jurídico pátrio um fato que até então era considerado criminoso, a conduta que ela deixa de ser considerada crime. Observe que aconteceu no nosso caso concreto não foi a exclusão do ordenamento pátrio, mas sim a transposição ali para uma nova lei. É a chamada continuidade normativo típica, que ocorre quando, como a norma penal ela é revogada, todavia a figura criminosa ela é transferida para outro dispositivo, permanecendo, portanto, inalterada a situação do penal do agente. A norma penal é revogada, mas a conduta ela continua sendo prevista como crime em dispositivo diverso. Foi justamente o que aconteceu aqui em relação ao caso do professor Manuel. A conduta dele, por ele praticar na Lei 9.605, ela não foi excluída ali do ordenamento jurídico, ela foi transferida para a nova lei, que é a Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Então, podemos dizer o quê? Que a conduta de Manuel, ela continua sendo prevista ali como crime, permanecendo inalterada a situação penal do agente, ou seja, ele continua sendo penalmente ali punido pelo crime que ele cometeu com base na Lei 9.605 e posteriormente as condutas tipificadas ali foram transpostas para a nova lei penal incriminadora. Então já temos aqui a nossa resposta também do item B, do aspecto 2. Dizer o quê? Se a conduta de Manuel deixou de ser considerada crime, a resposta é o quê? A resposta é não deixou de ser considerada crime, uma vez que não ocorreu a abolição do crime, mas sim o fenômeno da continuidade normativa típica da lei penal. Pronto, pessoal, já temos a nossa resposta, os itens, então eu vou trazer aqui para vocês a análise em relação à discursiva, a resposta que eu proposto aqui para vocês. Em primeira análise, já deixando claro para a banca que eu estou analisando o aspecto A, o item A aqui. Em primeira análise, cabe salientar que em relação ao tempo do crime, deixando claro para a banca que eu vou agora argumentar, explicar qual a teoria adotada em relação ao tempo do crime.
O Código Penal ele adotou a chamada teoria da atividade ou da ação, segundo a qual considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então aqui eu finalizo a minha argumentação explicando a teoria adotada no tempo do crime em relação ao Código Penal, bem como ali o que seria essa teoria, o que diz essa teoria. Inicio com o seguinte, por outro lado, ou seja, vou partir para a análise de outro aspecto aqui, de outro argumento em relação ao item A. Em relação ao lugar do crime, que era aqui a segunda resposta aqui dentro do item A, o diploma normativo supracitado adotou a teoria da ubiquidade omista, segundo a qual considera-se praticado o crime o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, assim como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Percebe, pessoal, que não há nem tanto um argumento doutrinário e tudo mais, não. Só mais mesmo uma organização aqui em relação às ideias que estão dispostas ali no próprio Código Penal. Um detalhe aqui, como na linha 1 eu já tinha citado o Código Penal, posteriormente eu preferi fazer referência ao Código Penal como diploma normativo supracitado, ou seja, anteriormente citado ali acima, para que não haja ali uma repetição da palavra Código Penal. São argumentos que vocês podem estar utilizando, são estratégias, digamos assim, para vocês não ficarem repetindo palavras e tudo, e deixar a leitura um pouco mais cansativa, um pouco mais, assim, digamos, difícil, complicada. Então, para facilitar, vocês podem organizar essas ideias e colocar ali palavras correlatas que façam relação a outras. Então, vamos aqui ao nosso segundo parágrafo. No segundo parágrafo, eu introduzo aqui a resposta do item B, em segunda análise. Então, estou analisando aqui o item B. Observe o parâmetro. Primeira análise em item A, em segunda análise em item B. Então, vocês podem estar utilizando isso até nas quadros discursivos, não importa. No meu caso, por exemplo, na minha prova da PCCE, quando eu fiz lá em 2021, eu utilizei esse padrão aqui em todas as questões discursivas e isso em nada alterou ali digamos, a pontuação. Cada discursivo aqui, cada questão é analisada isoladamente em relação aos aspectos solicitados, aspecto A e aspecto B, respectivamente. Então vamos lá. Em segunda análise, pode-se afirmar que o surgimento da nova lei, que revogou todos os delitos tipificados na Lei 9.605, ela não gerou a chamada abolício crimes, ou seja, não gerou ali a abolição do crime, pois os delitos até então tipificados na lei revogada passaram a integrar a nova lei, ou seja, foram tipificados em norma diversa. Pessoal, observe que eu estou só argumentando aqui com base até nas próprias perguntas da banca, com base até no caso concreto, dizendo que lá disse o seguinte, que os dispositivos da 9.605 eles passaram a integrar uma nova lei. Ah, pessoal, se eu repetir isso na minha discursiva, eu vou perder pontuação? Não. Você pode estar utilizando, assim, claro, essas estratégias para você organizar melhor a sua discursiva, mas para você deixar claro ali as informações expostas pela própria banca e trazer o que ela quer como resposta. Então não é que eu estou dizendo para vocês copiarem o caso concreto, mas que vocês podem sim utilizar informações que estão no caso concreto como forma de vocês organizarem as ideias, debaterem e trazerem ali a justificativa da resposta. Ou seja, eu disse o quê? Que até a lei revogada eles passaram a integrar uma nova lei, informação que estava lá no próprio caso concreto, ou seja, modificados ali uma nova diversa. Diante da situação, tem-se o fenômeno denominado pela doutrina chamado de continuidade normativo típica. E agora, pessoal, vou finalizar aqui no parágrafo 2, trazendo claramente a resposta solicitada pela banca. Sendo assim, com base no exposto, ou seja, com base em todos os argumentos que eu trouxe ao longo desse parágrafo, é possível afirmar que a desconduta de Manuel, ela não deixou de ser considerada crime. E aqui está finalizada a minha discursiva. É sempre importante que vocês deixem claro para a banca se deixou ou não de ser considerada crime, por exemplo. Se o aluno tiver trazido toda a argumentação, mas não deixa claro ali qual é o posicionamento adotado por ele, não deixa claro ali a informação que a banca solicitou. A banca perguntou o quê? Se a conduta deixou ou não de ser praticada crime. Então é sempre importante que vocês deixem claro que a conduta de Manuel, ela não deixou de ser considerada crime. Claro que vocês não vão colocar só isso, vocês argumentam, como eu fiz anteriormente. Eu trouxe todos os argumentos ali, diferenciando abolício crimes de continuidade normativa típica, e posteriormente disse o quê? Que aconteceu aqui a chamada continuidade normativa típica, e que a conduta de Manuel, ela não deixou de ser considerada crime. Então é isso, pessoal. Agradeço aqui a participação de vocês no canal e tudo mais. As pessoas que seguem ali, que utilizam o cronograma, o plano de estudos, tanto regular como geral,
estão com essa discursiva proposta lá na área do aluno. Os alunos do individual receberam via WhatsApp esse padrão de resposta discursiva antes da correção. Agora vão receber o padrão de resposta e também os slides de correção para que utilize ali como material de revisão. Então é isso, até a próxima discursiva e vamos lá em busca da farda, em busca da nomeação e da posse.